Olá, meus amigos. Eu vim falar para vocês sobre esse tema da decisão do Senado de afastar a Dilma, mas não inabilitá-la por 8 anos para o exercício de qualquer cargo público. As pessoas têm perguntado, eu tenho visto muito esse tema aí sendo suscitado nas redes. Eu vou falar aqui como advogada e também como cidadã. Como advogada, eu queria dizer que o Senado errou. Ele não poderia de forma alguma ter fatiado um artigo que traz as duas penalidades juntas. Então ele diz que, ao dizer que o Senado vota o afastamento com a inabilitação por 8 anos, não tem como você fatiar e tratar da forma como eles trataram como um destaque. Bom, tendo errado, né, e a gente pode depois entrar um pouco nessa questão de por que errou, a pergunta que fica é, cabe recurso? O Supremo pode alterar essa decisão ou o Senado é soberano? Eu queria dizer o seguinte, a Constituição, no seu artigo 52, diz que compete privativamente ao Senado processar e julgar a presidente da República por crimes de responsabilidade. Porém, isso é uma coisa. Quando o Senado julga se afasta ou não, o Supremo não pode interferir, tá? Ele não pode dizer, não, você julgou errado, vocês entenderam que teve crime de responsabilidade, mas não teve. O Supremo julga presidente nos crimes comuns, não nos crimes de responsabilidade. Então, ele não pode interferir, como quer, aliás, o PT. O PT recorreu para o Supremo dizer que o Senado errou, que não houve crime de responsabilidade. Isso o Supremo não pode fazer. Porém, o que o Senado fez foi violar a Constituição. E o pior, né? O Renan Calheiros violou a Constituição com ela na mão. Ele mentiu para o povo brasileiro dizendo que a inabilitação por 8 anos da Dilma não decorria da Constituição, não estava lá. E está no parágrafo único do artigo 52. Então, no momento em que o Senado rasga a Constituição, cabe sim ao Supremo, como guardião da Carta Magna, interferir nesse processo e corrigir o rumo das coisas, né? Então o Supremo tem que dizer, não, Senado, você não pode fazer isso. Cumpra a Constituição e aí decida se quer ou não afastá-la. Bom, felizmente esse assunto já foi decidido, tá? O Senado analisou a questão se a Dilma havia ou não cometido crime de responsabilidade. Disse sim, por 2/3 dos senadores. Então, eu entendo que essa matéria aí está preclusa. E eu volto a falar sobre isso já já, né? Então, a outra questão é, e aí, podendo recorrer, a gente deve recorrer ou existe o risco do Supremo anular tudo, como estão dizendo, né? Tem algumas pessoas dizendo, não, a gente não pode recorrer, isso é loucura. É melhor a gente ficar só com o impeachment mesmo do que fazer a matéria voltar. Olha só, essa matéria, a meu ver, e eu estou muito bem acompanhada de juristas como o Dallari, né? Que essa questão está preclusa. O Senado votou que ela cometeu crime de responsabilidade. Então, a Dilson Dallari pensa dessa forma, assim como eu penso, que o Supremo não tem que anular tudo, não, tá? Se ele vai fazer isso ou não é outra coisa, porque a gente não duvida de nada, né? Quando se trata desse Supremo. Mas a gente espera que o Supremo faça a sua parte e, acolhendo aí os mandados de segurança, as ações impetradas, apenas devolva a questão do fatiamento, dizendo que não é possível fatiar e daí está resolvida a questão. Ou até mesmo, se for o caso, que devolva para que o Congresso diga, né, se é o caso ou não de alterar a Constituição. Mas eu não vejo oportunidade para isso agora, gente. Porque para alterar a Constituição, veja bem, o artigo 60 da Constituição diz que para que haja uma emenda constitucional, é preciso que haja uma proposta de 1/3 de uma das casas, ou Câmara ou Senado. Mas para alterar, tem que haver um quórum qualificado de 3/5 de cada casa para que a Constituição possa ser emendada. Então, nem o Senado sozinho pode alterar a Constituição, tá? Por isso é que eu digo que nós não devemos temer, embora a gente não confie, até possa não confiar no Supremo,
a gente não deve temer a verdade, tá? Até porque, gente, eu não acredito que aqueles senadores, os 61 que votaram pelo impeachment da Dilma, voltassem atrás, que algum deles voltasse atrás para dizer sim à permanência, né, ou não ao afastamento de uma presidente que, agora afastada, está mostrando seus dentes, mostrando seu verdadeiro caráter de terrorista, comandando ações. Sim, ela está comandando porque as pessoas que estão atacando aí as cidades, as pessoas, na porta de escolas, apedrejando alunos, como aconteceu no Colégio Andrews na noite passada, em São Paulo, como tem acontecido, né, em pontos de ônibus, com carros de polícia, as pessoas atacando, botando fogo. Isso tudo não é à toa. E isso é por causa do discurso da Dilma, de que a oposição agora seria feroz. E está sendo, né? Está sendo feroz. Essas pessoas não gostam da democracia. Essas pessoas, e estou falando de Dilma Rousseff, essas pessoas não respeitam a Constituição. E o pior de tudo, não respeitam você, brasileiro, não respeitam a mim, não respeitam as pessoas de bem, tá? Elas apenas usam pessoas doutrinadas, jovens, estudantes e black blocs e outros por aí, marginais e bandidos, né, que estão aí a serviço de Dilma Rousseff e desse projeto de poder da esquerda. Mas tem uma vantagem em tudo isso, tá, gente? Claro que eu preferia que o Senado tivesse cumprido a Constituição, afastado a Dilma como tinha que ser, com os 8 anos de inabilitação. Mas vamos pensar num aspecto positivo do que o Senado fez. O Senado também se revelou, mostrou sua cara. E isso é bom para que as pessoas que não acreditavam no Foro de São Paulo, que achavam que tirar a Dilma já seria o suficiente, que essas pessoas percebam que a luta está longe de terminar. Não basta tirar a Dilma, nós precisamos limpar as instituições dessas pessoas mal intencionadas, dos comunistas, das pessoas que querem nos roubar a vida, a liberdade, tá certo? Então, gente, é por isso que eu aplaudo as pessoas que entraram com recurso, tanto o Dr. Júlio Casarim, Luiz Felipe, Orleans e Bragança, outros brasileiros, os partidos políticos e também a AMB, a Associação Médica do Brasil, que deixou para trás a OAB, que não faz o seu papel de defesa da legalidade, da ordem jurídica. A AMB está sendo muito mais diligente do que a Ordem dos Advogados do Brasil, né? Para mim, como advogada, eu acho isso fim. Bom, então, pessoal, vamos procurar, né? Vamos continuar aqui acompanhando tudo isso, torcendo para que o Supremo faça o seu papel de guardião da Constituição e o faça da maneira correta, sem nos submeter a um novo processo de impeachment que seria não só desgastante, como indevido, uma vez que os senadores já votaram pelo impeachment e a matéria está preclusa. Mais uma coisa, se fossem votar novamente o impeachment, Dilma, ela permanece afastada até o dia 12 de novembro, são 180 dias, esse prazo não acabou, tá? Mas a gente espera realmente que isso não aconteça, porque isso não seria correto, tá bom? Então, eu espero com esse meu vídeo ter trazido algum esclarecimento e mais dizer que realmente nós somos uma democracia ainda frágil e que temos muito o que aprender. Como diz o professor Olavo, faltam-nos estratégias, faltam-nos líderes e eu penso também que isso tudo será construído, está sendo construído, porque nós politicamente sofremos muito pouco, né? Se a gente olhar na Ucrânia, por exemplo, as pessoas jogam os políticos nas latas de lixo. Por que a gente não faz isso aqui, né? Lá na Ucrânia, 7 milhões de pessoas morreram de fome em um ano, graças ao comunismo. Na Venezuela, onde o comunismo, o regime comunista está muito mais adiantado do que no Brasil, as pessoas não têm comida.
Os supermercados estão vazios, as pessoas não têm papel higiênico e as pessoas se cansaram. E ontem, creio eu, que motivadas pelo impeachment da Dilma Rousseff, foram às ruas, mais de 1 milhão de pessoas, para exigir um plebiscito para se livrarem de Maduro, esse ditador, né? Amigo de Dilma, amigo de Lula. E o nosso caminho seria o da Venezuela, se o processo de impeachment não tirasse Dilma do poder. Obrigada.